Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, né? Final de semana. E a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje de ensinamento para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa santidade diária. Aquele pouquinho que a gente pode mudar todos os dias, né? Para fazer a sua vontade e alegrar o seu coração. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 6, no versículo do 14 ao 29, né? O banquete da morte. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado famoso. Alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros diziam ainda, é um profeta como os profetas antigos. Ouvindo essas coisas, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodiades, com quem tinha casado. Apesar de ser ela a mulher de seu irmão Filipe. João dizia a Herodes, não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso Herodiades ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodiades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, peça o que quiser e eu darei a você. E juro que darei qualquer coisa que você me pedir, mesmo que seja metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei, quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois levou a cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem nos mostrar essa morte de João Batista, né? Como João Batista morreu, né? Morreu degolado. Morreu degolado por causa de um ódio, por causa de uma raiva, por causa de uma palavra maldita, né? Ele pagou pelo preço. O que esse evangelho vem nos trazer de ensinamento para a nossa vida hoje? Né? A gente vai entender aqui. João era um homem justo e um homem santo, né? Que vivia unicamente para aprainar os caminhos do Senhor, né? Aprainar os caminhos, ou seja, falar de quem vinha, do Salvador, né? Falar do Salvador. Então esse homem era um homem santo, era um homem sem pecado, era um homem que vivia para fazer o bem. E a prova está aqui. Ele aconselhava Herodes, que não podia ficar com Herodiades por ser cunhada dele, não é?
Herodiades era a esposa de Filipe, o irmão de Herodes. E eles se casaram, ficaram juntos. E por ele dar conselho, viver aconselhando Herodes, ela imediatamente tomou um ódio dele, uma raiva dele, a ponto de querer matá-lo, mas ela não podia. Ela não podia. Então a palavra diz que chegou a oportunidade, né? Aí a palavra diz, narra que a filha dela entrou, dançou para ele se agradou e jurou, palavra maldita, jurou na frente de todos os convidados, né? Um rei jurando tinha que marcar presença na palavra, né? Jurou que o que ela pedisse ele daria, nem que fosse o reino, a metade do reino dele, ele daria, não é? Então ela vai e pergunta à mãe, e a mãe tem a oportunidade de se vingar de João dessa forma. Então a menina vai lá, pergunta à mãe, a mãe diz a cabeça de João Batista. Ela vai lá, fala com Herodes, e Herodes, mesmo gostando, mesmo, não é, sabendo que João era uma pessoa justa, uma pessoa santa, ele manda fazer por causa da palavra, né? A palavra de rei. E manda buscar a cabeça de João. E assim foi feito. A palavra diz que degolaram a cabeça de João e trouxeram no prato para ela, né? Então, aqui a gente vê várias coisas que acontecem na nossa vida. A palavra maldita, em primeiro lugar, o ódio. O ódio que você carrega de uma pessoa a ponto de matar. Muitas vezes a gente não mata as pessoas com degolando, atirando, com faca, com isso, com aquilo, não. Muitas vezes a gente mata com a língua. A gente mata com a defamação. Muitas vezes a gente mata as pessoas com defamação. Você pode ver que depois que você joga uma fama numa pessoa, depois que você joga no ventilador um segredo da pessoa, depois que você sai jogando pelas internet da vida o segredo de alguém, não é? Ou algo que aconteceu com alguém, acabou. Mesmo que você se arrependa, você vai conseguir juntar aquilo ali. É como se fosse um saco de pena de galinha. Você pega um saco de pena de galinha e você jogue. As penas elas vão voarem. E depois você tente pegar uma por uma para ver se você consegue. Você não consegue mais. A mesma coisa é a defamação. A mesma coisa é a fofoca, né? A fofoca, ela mata, ela destrói a vida do outro. A vida principalmente de quem está fofocando. E em segundo lugar, a vida de quem está ali, na boca daquele povo, daquela rodinha ali, falando, né? Você vê pelas internet da vida, uma coisinha de nada se transforma numa coisa enorme. É tanta gente aí morrendo, depressivo, por conta de comentários maldosos em internet, pessoas que fazem vídeo, pessoas que estão ali, não é, trabalhando, que é um trabalho, muitas vezes mostra ali o seu conteúdo, mostra ali os seus vídeos e as pessoas vêm detonar, sabe, detonar de um jeito que o psicológico da pessoa não processa. Não processa e de repente surge uma depressão, de repente surge uma falta de ânimo, você começa a destruir a tua vida, ou seja, as pessoas ela mata. Nós temos esse poder de matar as pessoas, assim como a gente tem o poder de curar, a gente tem o poder de matar, não é? Se a gente não tiver cuidado, se a gente for um Herodiades dessa aqui, que guarda o rancor e a raiva, principalmente por pessoas que muitas vezes nos dão conselho. Às vezes a gente tem raiva das pessoas que nos aconselham para o bem. Por quê? Porque a gente quer
que aquilo aconteça. A gente quer que seja do nosso jeito. Mas às vezes as pessoas que amam a gente de verdade nos aconselham de rapaz, sai dessa. Sai dessa que aí não vai dar para tu. Vê? Pensa direitinho no que tu vai fazer. A gente não quer ouvir e de repente a gente fica com raiva daquela pessoa ali. João Batista era uma pessoa que estava aconselhando ele. Né? Ele estava aconselhando ele para o bem. E ela tomou esse ódio dele, essa raiva dele, a ponto de querer matá-lo. E conseguiu. E a gente é a mesma coisa. Né? Não brinque com nós, seres humanos, não. Se você não é uma pessoa de Deus, se você não é uma pessoa que entende isso aqui, você detona dentro de segundos a vida de qualquer um. Principalmente aqueles que nos ofendem, que faz raiva, né? Aqueles que nos defamam, a gente vai lá e detona também. Não é? E existem formas e formas de detonar a vida de uma pessoa. A defamação, né? O julgamento, a defamação, você defamar o outro sem você ter visto, sem você ver o que aconteceu na verdade ali, né? Vamos supor que um vizinho pegue a carona, sei lá, de uma festa, seja lá de onde, com o vizinho, chega na madrugada com o vizinho, foi uma carona muitas vezes, né? Foi uma carona, você vai lá, no outro dia a rua tá cheia. Fulano tá saindo com ciclano, tá traindo ciclano que tá traindo ciclano. E muitas vezes a gente não vê, mas a gente vai lá no ventilador e sopra o nosso veneno, porque isso é veneno. É veneno que mata, né? E a palavra vem dizer que essa mulher destruiu com a vida de João. Um cara justo, um cara santo, né? Foi se meter onde não devia, como se diz. Né? Foi aconselhar o bem para ele, não é? Mas aí, como ele era um poderoso, ele tinha feito um juramento ali, não é? A palavra maldita, muitas vezes a gente fala as coisas, a gente bota as coisas para fora de uma forma errada. Muitas vezes com raiva a gente amaldiçoa um filho, amaldiçoa o marido, amaldiçoa a mãe, amaldiçoa o pai, não é? Por quê? Por causa do ódio, por causa da raiva. Então com Herodes não foi diferente, né? Herodes prometeu, Herodes tinha que cumprir, porque a palavra de um homem era uma palavra de um homem. Mesmo que ele estivesse passando por cima de um homem justo e de um homem santo, mesmo ele gostando dele como ele gostava, mas ele mandou matar. Não é? Porque o que fazia valer na época era a palavra. Ele não poderia voltar atrás, né? E assim, João perdeu a sua vida, né? João perdeu a sua vida. E a gente, muitas vezes, a gente pode prestar atenção na internet. O que é que acontece? Não pode acontecer nada. Se descobrirem, joga na internet da forma que foi. Ninguém sabe como é que foi, mas a pessoa vai lá e joga. Não pesquisa, não vê a fundo ali aonde aconteceu de verdade, qual é o site que está divulgando, se é uma coisa verdadeira, se não é uma coisa. Já é errado você divulgar sabendo que é verdadeiro, porque a gente não tem nada a ver com a vida do outro. A gente tem que divulgar as nossas coisas, as que não prestam e as que prestam, mas ninguém quer. A gente só quer divulgar as coisas dos outros, principalmente as que não prestam. Você pode ver que se alguém fizer um ato de caridade ali, é difícil vazar para a internet e mostrar. Não. Agora, o cara deu um passo errado, principalmente se for famoso. Deu um passo errado para você ver. As críticas, né? A mesma coisa é conversa de calçada. É triste você sentar na calçada e você falar de Deus e do mundo. Você falar de quem passa, de quem desce e de quem sobe. Mas fulano, tu soube disso. Ah, mas tu não sabe de nada. Aí vem outra pessoa. Menina, aquele ali, tu soube da gaia que levou de fulana? Ah, mas fulana, tu não sabe com quem fulana tava botando a gaia. Com cicrano.
é triste, é doído. Precisa você ter muita paciência para sentar numa calçada para falar da vida dos outros. Precisa você ter muito coração frio para isso, não é? Mas o coração do ser humano é assim. Muitas vezes você você deixa de ser porque você conhece isso aqui, aí você vai se livrando dessas coisas e das pessoas que te levam a falar da vida dos outros. É muito triste, não é? Você vê pessoas que recebem Jesus na Eucaristia. Isso é um pecado gravíssimo. Vai à igreja, no momento da comunhão, tá lá na fila que nem um piedoso. Ah, Senhor, tô aqui. Tô aqui, né, para te receber, para receber esse alimento espiritual, porque tu é minha força, porque tu é isso, tu é aquilo. Terminou a igreja, terminou a missa, vai para casa, quando é naquela horinha ali, meio-dia em ponto, 3 horas da tarde, tá lá na calçada, telelei, tricotando, né? Aí depois a confusão tá armada. Mas rapaz, quem foi que te disse isso? Ah, foi fulana que tava ali com ciclano e eu escutei. E aí vai, de boca em boca, o boca em boca. Isso mata as pessoas. Isso mata as pessoas. Não é só morte assim matada, não. De tiro, de faca, de estrangulamento, de enforcamento, seja lá do que for. Não. A gente mata com a nossa língua. A nossa língua ela é felina. A nossa língua é podre se a gente não vigiar. Quando morrer, minha mãe dizia, quando morrer, vai uma língua no caixão, porque não dá. Vai uma língua no caixão e o corpo vai na outra. Né? Por quê? No céu não tem como a gente entrar com a língua não, minha gente. Não tem. Não tem. Se a gente não se policiar, né? Muitas vezes chega uma pessoa falando da vida de outro. Você entra na conversa, você se empolga. Você não sabe nem quem é, de quem se trata, mas você se empolga. Você diz, rapaz, eu acho que é verdade mesmo do jeito que tu tá falando, ó. Pronto. Dali, você com a língua solta, você já conversa no outro dia com a vizinha e ali tu já conta. Mas, rapaz, fulano me contou. Que fulano ali? É assim, 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 assim. Vê que desgraça. É uma derrota. Assim, 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 assim. Eu não conheço não, sabe? Eu não conheço fulana não conheço não. Assim, mas fulana me falou, é fonte segura. Fulana me falou, eu acredito em fulana, porque fulana, né? Fulana sabe de tudo. Fulana tá por aí caçando conversa. Fulana sabe. Coisa que a gente não tem nada a ver com a vida do outro. A gente tem a ver com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, com a vida do marido, se for casado, e ponto. A gente tem a ver com a vida da gente aqui, dentro de casa, né? Que tá fazendo algo errado, a gente vai lá, aconselha, a gente vai lá, briga, bate se for preciso para aconselhar, para educar. Não a vida dos outros, a gente não tem nada a ver com a vida dos outros não, minha gente. Nada a ver. A gente vê a maldição. O que é que dá isso aqui? Até conselhos bons levam as pessoas a nos odiarem. João estava fazendo um bem para Herodes. E essa Herodiades ficou furiosa de ódio. Por quê? Porque ela estava errada, né? Ela estava errada. Ela era casada com o irmão dele, né? E casou com ele também. E João dando um conselho, muitas vezes a gente vai aconselhar, as pessoas estão ali, dentro do coração com ódio da gente. Com ódio. Tem muitas que são mais ousadas e dizem assim, eu não pedi a sua opinião. Né? E muitas vezes a gente não sabe que a pessoa guardou um ódio da gente. Né? E aqui você vê a consequência de um ódio que aconteceu. Foi posto para fora e muitas vezes a gente não vê. Muitas vezes a gente não vê, a gente ofende aquela pessoa, assim como também a gente ajuda aquela pessoa num conselho, a pessoa, dependendo da ocasião em que estiver, adquire um ódio mortal da gente por dentro. Né?
E dali ela começa a te matar, ela começa a falar. Se é uma pessoa confidente, ela começa a jogar as tuas coisas no ventilador, né? Começa a falar, começa a defamar. Então a gente hoje tem que levar isso para a vida, né? Vamos aprender, vamos parar mais, né? De falar palavras de maldição, né? Parar de prometer as coisas em hora de ódio, de raiva. Muitas vezes a gente gosta da pessoa, muitas vezes a gente tem afeição pela pessoa, mas a gente fala as coisas na hora da raiva e aquilo marca, aquilo mata a pessoa, porque a palavra ela mata mais do que a tapa na cara. Você dá uma tapa na cara de um, passou a dor ali. Agora, palavras ficam aqui na cabeça. Você vai ali processando tudo, né? E ali você pode adquirir um ódio, adquirir tudo e aquela pessoa destruir a tua vida em questão de segundo, né? Você às vezes pede desculpas. Você faz, mas você pede desculpas. Tem pessoas que verdadeiramente se arrependem e pedem desculpas. Você tem que desculpar, né? É bíblico. Você tem que desculpar, você tem que perdoar, porque se você não perdoa seu irmão, você também não será perdoado por Deus, né? Mas você não esquece. Não esquece, porque você não tem amnésia, você não tem, né? Então você não vai esquecer aquilo. Então, vez ou outra, entendeu? A coisa vai lembrando. Muitas vezes quando é casal passando a cara, tá pensando que eu não lembro do que tu fez, não? E ali aquilo fica remoendo, aquilo fica destruindo a pessoa, mata a pessoa que magoou, a pessoa que fez, né? E mata a pessoa que tá lembrando. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente promete, naquilo que a gente fala quando tá com raiva. Quando tiver com raiva, se policiar para não falar as coisas e machucar o outro. Porque a gente tá vendo as tragédias que acontecem, não é de agora, não é de muito tempo. Olha aí. João Batista, um homem justo, morreu de graça. Morreu de graça porque ele prometeu diante do povo que fazia o que ela queria, né? Por outro lado, Herodiades, morrendo de ódio dele, por quê? Porque ele estava falando a verdade para ele, que ele não podia se envolver com a cunhada, né? E assim sucessivamente. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.